Olá, amigos do Diário do Nordeste. Estamos aqui, eu, Gustavo de Negreiros, editor do Caderno de Jogada, Irailton Menezes, também repórter do Caderno de Jogada. Estamos aqui com o técnico campeão cearense de 2018, né? Já é bicampeão da competição, né, Chamusca? E também já tem um acesso aí no currículo com o Ceará Sporting Clube, fora os acessos que ele tem aí com outros clubes. Então, Chamusca, em primeiro lugar, antes de falar aí do título, de toda essa conquista, vamos falar de você, da sua saúde, né? Você teve uma situação que assustou um pouco a gente, né? Você foi para o hospital. Queria que você relatasse um pouco como aconteceu, aí depois a gente entra aí na conquista do Ceará. Bom, primeiro falar da satisfação de estar voltando aqui para participar mais uma vez do programa e poder falar para o nosso torcedor e para todos aqueles que gostam de futebol também. Na verdade, eu comecei a sentir um mal-estar já no início do jogo, e que se agravou um pouco mais depois que nós fizemos o primeiro gol, o gol do Pio. Eu comuniquei ao departamento médico, eles me orientaram, inclusive o chefe lá do plantão, né, que estava na ambulância, para que eu desse uma controlada, tomasse alguma medicação e subisse para o vestiário, para que eles pudessem medir a minha pressão, o meu batimento cardíaco e poder analisar o quadro com um pouco mais de calma. E eu acabei aceitando, porque eu estava com um incômodo muito grande, estava sentindo uma taquicardia muito grande, uma alteração no meu batimento cardíaco e estava com muita dor no peito, que eles chamam de angina, né? E aí eu subi e quando eles começaram a fazer o controle, eles viram que estava tudo muito alterado. E eu estava muito pálido e eles acharam por bem me segurar lá um pouquinho no vestiário para tentar controlar, né, tanto batimento como pressão, o que acabou não acontecendo. Inclusive havia a possibilidade de você retornar no Não, segundo o tempo. combinado era para que eu retornasse. Só que o quadro foi se agravando e o médico de plantão, ele achou muito interessante seguir o protocolo para esse tipo de situação, que seria fazer um eletro. E eles fizeram um eletro no vestiário para medir, para ver como é que estava o coração. Só que o eletro não deu certo, não conseguia fazer ali, naquele ambiente. E aí eles, em comum acordo com o doutor Henrique, doutor Daniel, doutor Leandro, e o doutor Joaquim, ele estava mais voltado para o jogo, mas esses três médicos me acompanharam o tempo todo ali, que seria mais interessante eles me removerem pelo quadro, para poder levar no hospital e fazer uns exames eco, eletro, mais específicos. Então você foi ao hospital durante Durante a partida, já no intervalo do jogo, eu já saí. E como é que ficou o seu pensamento ali, deixando o time lá numa decisão de estadual, e você com a cabeça no Castelão e o coração precisando de tratamento? Esse foi o grande problema, porque a partir do momento que o médico vetou o meu retorno, eu fiquei pior. Porque o meu sentimento era de que eu tinha que estar ali com meus jogadores, era no final de campeonato, eles estavam precisando de mim, e eu não tinha como, porque o médico não queria de maneira nenhuma que eu voltasse. Ele achava que era era alto risco para o quadro que ele tinha examinado ali no vestiário. E aí realmente foi muito difícil para mim, porque eu queria voltar, mas não podia voltar. Aí tem algumas situações de bastidores que são interessantes. No intervalo do jogo, os jogadores já no vestiário, o Ricardinho foi lá na sala onde eu estava e pediu para que eu me acalmasse, que a gente estava ganhando, que a gente ia ser campeão, que ia dar tudo certo, que eles estavam fazendo tudo que eu pedi e que eu treinei, e que o mais importante era, naquele momento, eu cuidar da minha saúde, que os auxiliares e a nossa equipe, com competência, iam conseguir controlar e administrar o jogo, e o que os jogadores iam dar a vida para que a gente conquistasse o título. Aí eu me acalmei um pouquinho mais, eles me sedaram também. Daí em diante eu não vi praticamente mais nada. Eu só fui saber uma informação do jogo quando eu já estava no hospital fazendo os exames, que o doutor Daniel, que estava me acompanhando, falou: seu batimento agora vai diminuir um pouquinho. A gente fez o segundo gol. Aí realmente meu batimento baixou ali, eu também já estava sob medicação. E no final entrou até uma enfermeira que é torcedora do Ceará, e falou assim:
Fortaleza fez um gol agora, aí o médico falou, não fale um negócio desse não, o paciente está nessa condição aí. Mas já estava no final do jogo, passou acho que mais uns 5 minutos e ele me comunicou, mas eu estava muito sedado, eu tomei muita medicação pela questão da questão do batimento cardíaco, que estava alterado. E daí em diante eu fiquei até mais ou menos, a priori, a ideia dos médicos era me manter à noite no hospital para refazer os exames por causa do protocolo desse quadro, mas todos os exames deram numa condição boa e eles repetiram os exames, eu fiquei até 10 e pouca no hospital e depois eu recebi alta, fui liberado, já dormi em casa e agora estou seguindo as orientações do médico com o entendimento de que não é só a questão do coração. Aí eu já vou entrar numa outra alçada que a gente, inclusive, reclamou várias vezes em relação a isso, que é o calendário desumano, que você alterna os atletas, mas você não alterna o treinador. E aí você acaba entrando e somatizando de uma forma assim a pressão e todas as situações. Eu sou muito intenso, eu vivo 24 horas do futebol, eu vivo em função do clube e isso acaba, a algum momento, te trazendo um dano. E esse dano... Você tem treino, tem jogo, tudo em cima e acaba acarretando. Vou falar uma coisa, cara, nesses primeiros 3 meses, teve vários dias que eu treinei um time de manhã e dirigi outro à tarde, no mesmo dia. Isso ainda tem que estudar o adversário. Estudar o adversário, você passa a véspera toda, vai para campo, analisa um jogo de terça, já tem que analisar o de quinta, já tem que analisar o de sábado e todos você tem que ganhar. Porque chega num momento que todos os jogos se tornam decisivos. Por quê? Porque está sempre se decidindo alguma coisa. Decidindo quem vai ser o líder e aí você tem o confronto da liderança com o seu principal rival, que quando ele ganha, ele lhe pressiona a ganhar também. Então, é uma situação que ela acaba trazendo um desgaste emocional muito grande e você vai somatizando. A gente teve uma semana pré-decisão muito difícil, que foi quando a gente perdeu o jogo para o Uniclinic e a gente fez os 2 6-0. Eu tinha uma preocupação muito grande com esse segundo jogo, porque o ambiente e a armadilha estava formada para a gente ter um insucesso, por tudo que aconteceu anteriormente. Você imagine você entrar no jogo com 6-0 de diferença. Vocês que gostam de jogar um racha no final de semana, eu estou ganhando de 6-0. Qual é a tendência de você entrar para jogar ganhando de 6-0? Subconsciente é ter um relaxamento natural. E quando nós alertamos para o jogo, que foi no intervalo, a gente já não teve a força suficiente para poder reverter. Mas uma coisa que ficou muito forte naquele momento foi que aquilo ali era uma lição muito interessante e que estava acontecendo o que eu gosto mais. É o desafio de ter que tirar a desvantagem. Eu gosto de trabalhar muito sobre desafios, sobre dúvidas, sobre questionamento, sobre crítica. E eu trabalho muito melhor dentro dessa atmosfera. Uma coisa que foi determinante para o início do jogo do Ceará contra o Fortaleza, na primeira final, né? Foi um início assim, talvez tenha sido os melhores 15 minutos ou 20 minutos do Ceará na temporada. Demais. Foi determinante por quê? Porque o adversário no subconsciente deles tinha uma vantagem que não existe. Ela é uma pseudo-vantagem. O terceiro critério de desempate. Cara, quando eu falei isso na minha coletiva, acharam que eu aumentei o tom de imagem. Eu estava falando uma realidade, que não existe essa vantagem, ela é pseudo, ela não existe. Porque ela pode ser, você pode reverter em 30 segundos, em 10 segundos, em 1 minuto. Você reverte uma vantagem. Se o jogo tiver 0-0 e você fizer um gol, acabou. No último jogo não existe mais vantagem. Então, essa vantagem ela é enganosa, só que ela traz o entorno que são vocês. E o torcedor bota na cabeça do jogador, às vezes, que você tem uma vantagem, 2 resultados iguais, aí começa a mostrar uma estatística que também ela é enganosa, porque foram outros jogadores, outra realidade, outra atmosfera, e isso acaba, às vezes, mobilizando o jogador para ele entrar até certo ponto, jogando pelaquela vantagem. E aí é aí que está a grande armadilha. Então, eu acho que o primeiro tempo, inclusive na estratégia que foi utilizada, foi um pouco dessa vantagem. Não, vamos esperar para nós jogarmos no erro. E aí o primeiro tempo foi avassalador, porque foram 2 finalizações, se eu não me engano, e um controle, uma consistência e uma imposição muito grande nossa no primeiro tempo.
Segundo tempo o jogo ficou um pouquinho mais difícil, mas mesmo assim, o número de oportunidades que nós criamos mais claras no segundo tempo do primeiro jogo foram maiores do que o Fortaleza nesse momento que eles colocaram os 4 jogadores de frente, que a gente inclusive já havia estudado, que eles tinham utilizado contra o Floresta nos 2 jogos, e muda um pouquinho a característica. Por que muda a característica? Porque no jogo de 3 zagueiros, a mecânica que é para a bola chegar no Tinga e chegar no Bruno e ter cruzamento para o Gustavo. E tem, quando jogava ali o Alípio, quando joga o Edinho, um jogo de entrelinhas. Com o Oswaldo perde esse jogo de entrelinhas, porque ele é um jogador mais de velocidade, de mais profundidade. Então, quando entram os 4, eles ganham um jogo melhor de entrelinhas. Ganhou o Léo Natel, ganham um jogo de entrelinhas com o Edinho. Então, a gente estudou 4, 3 e 3 atacantes, estudou linha de 5 com os 2 volantes e os 3 da frente, estudamos todas as mecânicas possíveis. E o 4 com 2 volantes e 4 mais adiantados. E o que acontece, na verdade, na prática do jogo, foi que no segundo tempo, o Fortaleza usou esse expediente porque já estava com a vantagem que eu falei para vocês. Não existia mais, porque em 45 minutos a vantagem desapareceu. E nesse jogo, que nós fomos para o segundo, eu fiz questão de ressaltar o tempo todo com meus jogadores quase um mantra. Não existe vantagem. O jogo está 2-1 e ainda tem mais 90 minutos, que é um jogo de 180 minutos. E eu acho que eles entenderam bem que a gente começou o jogo com a intensidade forte. A postura do Fortaleza nesse jogo também já foi muito diferente. Agora, um jogo de decisão, chamamos principalmente o jogo de ontem, tudo bem, você não assistiu a maior parte do jogo, mas o pouco que você esteve lá, você viu alguma coisa diferente dos outros jogos? Eu digo assim, em termos de, não de desorganização, mas assim, pela emoção do momento, o jogo se torna um pouco mais aberto, aquela coisa, não é um jogo normal, né? Isso não foi mesmo. Os primeiros, os 20, eu não sei exatamente te dizer a hora que eu saí, mas foi logo após o gol do Pio, teve uma falta do lado esquerdo aqui, que o Tinga bateu e deu um escanteio, foi cobrado o escanteio e depois disso eu saí. Então deve ter sido uns 23, 24 minutos. O jogo com a característica totalmente diferente de todos os outros clássicos. Passou a ser um jogo emocional. Exatamente. O Fortaleza saiu para um jogo meio que suicida, porque eles precisavam reverter, e nós aceleramos muito e saímos da nossa característica. Então, o que foi que eu vi? Eu chamo para meus jogadores esse tipo de jogo de briga de rua, onde você bate e apanha. Parecia e não é o mesmo. meu jogo. Meu time não joga briga de rua. Meu time é um jogo, sempre os meus times são jogos mais controlados, são jogos onde a gente tem uma característica mais de entrar no campo do adversário e ter uma mecânica de fase ofensiva, onde a gente possa ter um controle maior, uma circulação maior, a troca dos corredores em todo momento. Eu tenho 2 analogias que eu uso. Ganhar território com meus jogadores, que é você poder ir ganhando território pouco a pouco e jogar no campo do adversário. E eu não gosto da posse de bola em meu campo, eu gosto da posse de bola no campo do adversário, que eu estou muito mais próximo do gol do adversário. E a outra analogia que eu usei para eles nesses jogos foi de uma luta de boxe. Se a gente não conseguir dar o golpe que a gente vai derrubar o nosso adversário, vamos minar o nosso adversário. Por quê? Porque já existe um discurso, inclusive, de que eles têm um desgaste físico e nós vamos desgastar mais através da circulação, da posse de bola, do controle do jogo, que isso desgasta. E a mecânica de marcação deles, quando jogam na linha de 5, que os alas têm que bater, é um vai e vem muito grande que acaba trazendo também um desgaste físico. Então, diríamos que 4 jogos de xadrez, onde a gente teve muita dificuldade pela característica do Rogério de montar as equipes e a alternância dos sistemas. A gente sempre ia para o jogo sem saber a escalação e a gente não acertou nenhuma escalação. Não acertou, a gente fica assim, a gente fica fazendo um levantamento fazer uma previsão, né? De quantas escalações a gente consegue acertar. Às vezes tem, na maioria dos jogos, Uniclinic, Iguatu, a gente fez 4 jogos, se eu não me engano, com Uniclinic. Fizemos com Iguatu, foram 2, Floresta. Jogamos contra a Floresta. Então você consegue premeditar. Com o Fortaleza a gente sempre errava 2, 3 jogadores em todas as escalações, inclusive nesse último jogo. Só um comentário sobre isso. Então você vê que essa característica, não querendo falar do adversário, mas para vocês era uma dificuldade, essa alternância de times. Sim, era uma dificuldade, porque
a forma como a gente trabalha, que é análise de adversário profunda, quando você tem as informações, e aí entra um pouco dessa questão do treino fechado, que às vezes chateia vocês um pouquinho, poxa, a música não abre o treino e tal, é porque eu me coloco no lugar do treinador. Quando eu dou as informações, eu trabalho com a maior tranquilidade, eu vou para o campo, eu falo, ó, vai jogar fulano, ele faz isso. Então facilita muito o trabalho do treinador. Quando você tem a dúvida, por exemplo, eu para jogar contra o Fortaleza, meu treino tático, eu fazia 3 mecânicas diferentes de jogar, porque ó, se jogar na linha de 5, nós não vamos sair com 3, nós vamos sair com 4. Se jogar na linha de 4, aí a de 3 já dá. Então traz para você uma dúvida que acaba dificultando o teu trabalho. Se os caras jogassem só de uma forma, eu ia trabalhar só em cima daquela forma. Então, essa alternância, por mais que para o torcedor, diríamos, do Fortaleza, parece que é uma coisa que atrapalha, tal, mas atrapalha o adversário também, porque você acaba não sabendo como é que de verdade você vai enfrentar o seu adversário. Agora, o que é importante? Todas as mecânicas que foram utilizadas, nós tínhamos consciência, tínhamos imagem e passavam para os jogadores. Temos só uma pergunta para a gente fechar aqui o Campeonato Cearense e já entrar na semana que vem. Quer dizer, nessa semana já. O que é que representou do início o Campeonato Cearense para o Ceará, para o trabalho de vocês? O que é que vai representar agora, tendo em vista uma temporada com desafios aí muito maiores pela frente? Respeito à tradição e à competição. Por quê? Eu falo de respeito à tradição e à competição. Porque se você for fazer uma leitura simplista do calendário, você vai olhar, vamos lá, eu até vou criar uma reflexão em vocês aqui, que é a minha ideia. Você começa um trimestre, diríamos assim. Aí você tem nesse trimestre Campeonato Estadual, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Vamos estabelecer as prioridades, que não são só esportivas, porque o clube não vive só do resultado esportivo. Até porque para você ter o resultado esportivo, você precisa ter o papel, porque o papel, o dinheiro, faz com que você tenha um investimento maior, você consiga pagar os salários e manter todos os jogadores tranquilo, com a cabeça apenas no treinamento e no adversário no próximo jogo. Então, existem prioridades que às vezes fogem um pouquinho o interesse, principalmente do entorno quando a gente fala do torcedor. O torcedor é muito forte na questão da rivalidade, mas a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste são competições fundamentais. O Ceará hoje, ele está numa condição, em relação à parte orçamentária, muito mais tranquila pelo que foi feito na Copa do Brasil. Se nós abríssemos mão dessa competição, a gente estaria numa situação muito mais difícil. E um resultado está atrelado ao outro. Porque quando eu consigo chegar a uma terceira fase da Copa do Brasil, eu estou injetando financeiramente o clube e está todo mundo satisfeito. Então eu tenho condição de conquistar um outro objetivo. Então está muito uma situação atrelada à outra. Só que na hora que você estabelece determinadas prioridades, você tem que ter convicção, você tem que ser firme, porque vai ter hora que vai oscilar. Vocês não acham que a gente balançou e a diretoria lá não ficou preocupada quando a gente começou o campeonato e não ganhou os primeiros 2 jogos? Quer dizer, a gente ganhou o primeiro e perdeu 2. A gente ganhou o primeiro, na verdade. Aquele jogo contra o Floresta deu uma... Aquele jogo contra o Floresta, que diríamos assim, aquele jogo deu uma balada assim, no geral, mas ali, para mim, estava muito claro. Era um time que estava treinado contra um time que estava começando a temporada, que você estava encaixando. E foi um jogo muito... Você estava praticamente utilizando 2 times, né? Exato. E ali o Floresta teve muito mérito naquele jogo. Os caras se fecharam bem, os caras neutralizaram bem nossas jogadas, foram efetivos, os caras chutaram 4 bolas, fizeram 3 gols. Então você tem que respeitar tudo isso. Você não pode perder a convicção. E isso nós não perdemos. Nós sentamos com o presidente, com o Marcelo, e o presidente até falou uma frase muito interessante. Vamos trincar o dente e vamos firme, que está tudo dentro do planejado. E dali em diante foi que a gente começou a ter os melhores resultados. Fizemos um jogo muito bom contra o Ferroviário, empatamos de 1-1, mas merecemos muito ganhar aquele jogo um sábado à tarde aí, que não deu quase ninguém no estádio, tal, no Castelão, mas jogamos muito bem. E daí em diante a gente pegou uma sequência, se não me engano, de 5 vitórias seguidas. Aí foi importante a gente ter o elenco, alternar,
porque eu não tinha mais nada a fazer além do que eu E o fiz. importante também, Chamus, que é destacar, Gustavo, a união desse elenco do Ceará. Porque em determinados momentos, por exemplo, o Elton, que é uma referência no time pelo atacante que é, pelo nome que tem, entendeu muito bem que é a hora dele ser suplente, né? E o Arthur, que está numa grande fase, ser titular. É muito importante. É muito importante. E tem 2 pontos que eu sempre enalteci durante essa campanha do estadual. Primeira, utilizar todos os jogadores. Eu falei para os jogadores na palestra agora da final. Literalmente todos aqui tiveram oportunidade. E realmente, de fato, todos. Todo mundo jogou, não é aquela coisa de dizer, eu conto com todo mundo e na prática você olha a súmula e não vê o cara lá na súmula. Não, até jogadores de base que não esperavam, como Felipe Jonathan, Lira, Thiago Cunha, todo mundo teve oportunidade. E os suplentes, os primeiros, diríamos assim, e alguns até que não eram, que estavam em uma condição assim de buscar uma suplência, porque você tem os que começam o jogo, você tem um segundo, você tem um grupo ali que está brigando para ser segundo, para entrar, para ficar entre os 19, para ficar entre os 23 no jogo. Então, até esses aí tiveram um bom número de oportunidades, o que foi muito bom para nós. Foi um laboratório interessante. O time firmou, eles acabaram ganhando um entrosamento, onde eles jogavam muito bem, já estavam com mecânica de jogo e tudo. Muito bem montada, muito bem elaborada. Os jogadores que ficavam, isso é muito importante, em vários jogos entraram os suplentes que jogavam a Copa do Brasil e jogaram a Copa do Nordeste e resolveram o jogo também. Então isso é uma demonstração de que, eu sempre falava, não existe A, B, o que existe é um grupo de jogadores jogando 3 competições e os caras estão tentando dar o melhor em cada competição. Então esse exemplo que você deu do Elton é muito interessante, porque Elton foi em vários jogos, começou jogando, precisou dele depois nos jogos que o Arthur não pôde jogar, ele entrou no lugar do Arthur, passou a ser suplente, chegou a jogar os 2 juntos, que era uma estratégia, uma necessidade, por exemplo, ontem, se a gente tivesse, poder jogar com 2 jogadores de área. Então é um excelente profissional, é um cara que sabe exatamente o que está acontecendo, respeita o crescimento do companheiro e está trabalhando, e se o Arthur demole, ele volta e ganha posição também, porque ele sabe que é assim que funciona. Chamus, entrando aqui, finalizando o Campeonato Cearense, entrando Série A. Já no sábado, jogo contra o Santos, fora de casa. Um desafio e tanto, né? E eu queria saber de você o seguinte, o que é que muda agora? Eu acredito que tem algumas mudanças, novas preocupações, forma de jogar, forma de treinar. O que é que muda nesse momento? Bom, vamos lá. Mudança significativa de, por exemplo, modelo de jogo não deve acontecer. Por que eu penso dessa forma? Bom, nós vamos começar a enfrentar adversários com um investimento muito maior que o nosso, com jogadores muito qualificados, em atmosferas muito difíceis, né, como vai ser agora no Pacaembu jogar contra o Santos, uma estreia, tem boa presença de público, mas nós temos um padrão, um modelo muito bem definido e a gente não pode abrir mão desse modelo. A gente não pode também abrir mão do que a gente vem fazendo até agora, que tem surtido muito efeito, que é um estudo e uma análise minuciosa de todos os nossos adversários, não abrir mão da nossa mecânica nas fases do jogo que são importantes, talvez melhorar um pouco a nossa mecânica defensiva para enfrentar determinados adversários, com um foco e como a gente chama, uma câmara a mais, talvez em alguns jogadores, já que a Série A ela tem esse diferencial, mas nós não podemos abdicar do nosso jogo, porque veja só o meu raciocínio, você não vai conseguir ter êxito contra esses adversários se você pensar apenas em destruir o que o adversário vai fazer. Muito pelo contrário, eu disputei 5 Série A de Campeonato Brasileiro como assistente, como auxiliar, em momentos diferentes, contra adversários diferentes. E é uma competição de alto nível, é uma competição que tem jogadores de uma altíssima qualificação, também. Mas nós temos que nos valorizar. E o nos valorizar é acreditar que nós podemos jogar de igual para igual contra qualquer adversário, desde quando a equipe esteja organizada e tenha ambição de conquistar os resultados dentro da competição. Então é dentro desse perfil que a gente vai. Poxa, Musca, tu não vai tomar nenhuma precaução defensiva para jogar contra o Santos? Claro que eu vou.
eu vou estudar o adversário, eu vou criar a minha mecânica, eu vou começar a ter que trabalhar algumas alternâncias, de talvez em algum momento até utilizar uma linha de 5 com 3 zagueiros ali em determinados jogos e criar uma mecânica mais forte de postura reativa, porque a gente sai de um campeonato onde quase 100% dos jogos eu era o protagonista e agora eu não sou mais o protagonista. Então eu tenho que pensar em tudo isso. Agora eu não posso fazer uma transformação em uma semana de uma mecânica que já está montada, de um modelo que já é estruturado, para que a gente possa criar uma mecânica totalmente diferente. O que nós faremos é o que eu fiz exatamente na Série B o ano passado. Eu encontrei uma característica e transformei durante a competição a equipe em outra característica, e no final do ano eu fui fazer uma palestra falando sobre postura reativa e tática de contra-ataque, e usei as minhas imagens e eu fiquei muito feliz com isso. Falei, caramba, eu consegui mudar com o campeonato rolando, de um time que era protagonista e gostava muito da bola, mas tinha pouco profundidade, para um time que jogava praticamente em postura reativa, com Leandro Carvalho, com Lima estourando, um de cada lado, e a gente baixando linha e saindo rápido, entrando no campo do adversário. Então, eu acho que essa transformação, ela vai, vocês vão ver ela acontecer, a gente vai trabalhar para isso a partir dessa semana, mas de forma gradativa, para que a gente possa ganhar uma consistência durante toda a competição. E Chamusca, qual a grande mudança que você considera da Série B para a Série A, em termos de adversários? Existe um jeito Série B de jogar? Existe um jeito Série A de jogar? Ou isso já se desfez com a atualização do futebol, com os times com mais capacidade? Existe um contexto totalmente diferente, né, cara? De investimento, de cobrança, de visibilidade, de qualidade. Quando você fala de investimento, você está falando de aumentar a qualidade dos jogadores. Então, é uma competição, são competições muito, muito distintas e que a gente vai precisar mudar algumas características, e a gente vai trabalhar para que isso aconteça. Agora, no futebol como um todo, eu acho que uma referência muito interessante para nós foi os 2 jogos que nós fizemos com o Atlético do Paraná, onde tudo que eu falei anteriormente aqui aconteceu. Nós fomos reativos, nós fomos protagonistas em alguns momentos do jogo, nós sofremos em outro pela qualidade do adversário, mas nós suportamos e deixamos uma imagem muito positiva de que nós podemos repetir essa postura e fazer um campeonato de excelência, mas é uma competição muito diferente, outra atmosfera, outro investimento, e a gente vai ter que estar atento a tudo isso. Mais alguma coisa, Branco? Acho que para finalizar, perguntar aqui diretamente ao Chamusca se está tudo realmente tranquilo e se você vai para a beira do campo no sábado contra o Santos. Bom, eu fiz ontem, né, no hospital lá, a gente fez uma bateria muito grande de exames e a priori não existe nenhuma contraindicação, inclusive para que eu tenha que ficar afastado, não existe. Eu ainda, hoje à tarde e principalmente amanhã, a gente tem algumas consultas marcadas para, inclusive, trabalhar um pouquinho, não só o lado clínico, mas o emocional, que eu acho que é isso que está me... Não foi a primeira vez Não que você foi, a segunda eu já tive quando eu trabalhava no Fortaleza em 2015, só que um quadro mais brando, onde eu consegui terminar o jogo. Nesse eu já não consegui. Eu lembro que na decisão que levou o Guarani de Campinas de volta à segunda divisão, você também chegou a estar no banco de reservas, assim, com uma certa preocupação, não acreditando naquele resultado que tinha se revertido. E gerou assim uma certa preocupação também aquele seu estado emocional. Mas no Guarani não. No Guarani eu não senti qualquer tipo de problema. Na verdade, fantástico. Cara, o meu estado emocional ali foi por tudo que eu vivi. Vocês são testemunha de tudo que eu vivi. Isso. Então, chegar naquele momento, naquela condição, eu sou ser humano, cara. Eu não sou robô, né, cara? Eu tenho as minhas emoções, elas são muito afloradas, na verdade. Mas não houve, não. O problema, na verdade, que eu tive de saúde foi no Fortaleza, que inclusive falaram que foi na final, não foi na final, foi naquele jogo que quebrou uma invencibilidade, que foi até um gol do Maranhão, estava 1-1 o jogo, o Maranhão fez o gol no final do jogo e nós quebramos uma invencibilidade, se eu não me engano, de 4 anos, eu sei que era 16 jogos que o Fortaleza não ganhava do Ceará, mas foi naquele jogo ali que eu trabalhei normalmente até o final do jogo, depois fui atendido na ambulância, fiz um eletro e não constatou nada também. Então, pelo que tudo que foi feito aí ontem, todos os exames e pelo que os médicos
inclusive do clube, conversaram comigo. A gente vai precisar cuidar um pouco dessa questão emocional, dessa somatização, disso tudo, que é isso que está me trazendo uma condição que está alterando um pouquinho o meu quadro. Mas que bom que essa sobrecarga agora diminuiu um pouco com o término do estadual, né? Já é uma situação mais interessante, a gente vai começar a ter algumas semanas cheias aí para poder trabalhar com um pouco mais de calma, para poder ir para campo, para poder fazer aquilo que a gente realmente gosta de fazer, que é preparar a equipe. Entra numa competição também de ponto corrido, onde vai precisar de uma regularidade. Eu gosto muito também desse tipo de regulamento, eu acho que eu trabalho muito bem, apesar de que eu acho que acabou também essa resenha, que eu era ruim de mata-mata, né? Que tinha essa resenha aí, que eu era bom, depois fiquei ruim, agora já sou bom de novo. Mas futebol é assim, tem essas alternâncias. Mas eu acho que vai entrar agora num momento da temporada, onde a gente vai ter 2 competições apenas, né? Que é a Copa do Nordeste, que é uma ambição nossa, e a gente vai trabalhar muito forte nesses jogos contra o CRB também, em busca da nossa classificação, e a Série A, que vai começar um pouco mais passado. Depois vai ter a parada também da Copa do Mundo, que vai dar para a gente dar uma relaxada também. Eu acho que a tendência agora é o coração bater num compasso mais tranquilo. Chamusca, agradeço mais sua tranquilo presença. Não, mais controlado, porque o futebol nunca está tranquilo. Agradeço sua presença, já desejando sorte para o Ceará e para você, para o seu trabalho, para os seus comandados aí na Série A, que tudo dê certo e até mais, e sucesso e parabéns pela conquista. Obrigado aí pela oportunidade, né? Parabéns, Mais uma vez. Música, muita saúde também, que você tenha sucesso junto com o grupo do Ceará. Que eu possa voltar mais vezes aqui, né? Porque Certeza. todas as vezes que a gente consegue sucesso, a gente está voltando aqui, então isso é um bom sinal. Verdade. Espero que a gente consiga fazer uma Série A de excelência, buscar o nosso objetivo, que é permanecer para o próximo ano, né? Inicialmente esse o objetivo é esse. Pé no chão, buscar os pontos que a gente precisa, pensar jogo a jogo. E que a gente Pensar sabe alto que também é bom, né? pensar a ambição nossa é fazer bons jogos, é usar o nosso torcedor, que é o nosso, de verdade, nosso 12º jogador, e a sinergia é muito grande, torcida e time. A recepção que eles fizeram ontem, na quarta-feira, isso impulsiona muito, ajuda muito o trabalho do treinador. Eu falei na palestra para eles, cara, não tem nada que eu possa falar para vocês que seja mais forte do que o torcedor vai fazer quando a gente chegar no estádio. E realmente eles confirmam isso todas as vezes que a gente vai decidir. Então, eu espero que a gente possa fazer um campeonato de excelência, lutar pelo título da Copa do Nordeste, o bi da Copa do Nordeste, que eu sei que é um anseio também do torcedor, e a gente tem toda a condição, porque a gente tem time, tem estrutura e tem ambição também para isso, que é importante. E feliz por estar voltando aqui, podendo falar para o nosso torcedor. Beleza. Pois um abraço ao amigo leitor do Diário do Nordeste. Eu acho que tem um bom material aí para ler e também ver, né, o vídeo. Curtir nas redes sociais. Né? Exatamente. Então curta aí, comente também. Com certeza o Chamusca vai estar vendo. Um abraço e até mais.